Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos, Senhor, felizes, agradecidos, porque o Senhor nos concedeu a graça de podermos ir até Periperi, estar ali com o pastor Francisco e sua congregação. E hoje, Senhor, nós retornamos, o Senhor nos levou, nos trouxe, o Senhor nos preservou. Estamos agradecidos, rogando agora, Pai, mais uma vez que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa dar a cada um de nós mais um pouquinho daquilo que só o Senhor tem para nós, que é a Tua palavra revelada. Abre, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento para podermos tirar todo o proveito que estamos necessitando. Nós oramos, Pai, te pedindo também pelos pequenos grupos, pelos lares, as famílias, que mesmo não podendo estar aqui conosco, estão à distância, mas na ordem, na linha do Espírito, para ouvirem a sua voz. Abençoa, Senhor, a cada um deles, dê a saúde ao enfermo, a libertação àquele que está oprimido e também, Senhor, traga a solução para os problemas. Ajuda-nos, nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vocês não têm paciência. Eu não sei se é por causa da poeira que nós estávamos lá. A garganta está um pouco ruim. Mas nós, se Deus quiser, vamos conseguir, né? Vamos ler apenas o versículo 17. Apocalipse 2, versículo 17. Vamos todos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Podeis os assentar. Paramos ontem, ou melhor, quarta-feira. Deixa eu ver, que tinha gente assistindo aqui. Em qual nós paramos? Hã? Está se convertendo. Coisa boa. A era da igreja de Pérgamo, 7 de dezembro de 1960, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Então, parágrafo 101, onde nós paramos, né? Nós estávamos falando sobre a fusão do paganismo com o cristianismo ali naquela região.
naquela cidade chamada Pérgamo. Ali deixou para nós um histórico que nos mostra como é que foi o trabalho do inimigo para fazer, então, aquela fusão do paganismo com o cristianismo, trocando o nome de seus deuses por personagens cristãs. Então tomou o nome dos santos e colocou no lugar dos nomes dos seus deuses. E aí então nós vamos aqui o escritor Higinos, o profeta diz, Higinos diz o seguinte sobre este Deus que era conhecido diversamente como Bel, Hermes, Mercúrio e etc. O mesmo Deus com nomes diferentes em lugares diferentes. O profeta segue, por muitas eras os homens viveram sob o governo de Júpiter. Agora, eu quero que você observe essa colocação que o irmão Branham fez aqui. Ele fez uma colocação, ele abriu aí, não é? Uma aspas, ou melhor, um parêntese, e colocou. Então eu vou repetir a frase. Por muitas eras os homens viveram sob o governo de Júpiter. Não o Júpiter romano, mas o Jeová dos hebreus antecede a data a história romana. A história do Júpiter romano, vamos colocar, é o que o irmão Branham está fazendo aqui, até onde eu posso ver. O Júpiter romano começou a ser cultuado em Roma por volta de 734, quando da fundação da cidade de Roma sob os 7 montes, as 7 colinas. Foi a partir dali que nasceu a primeira trindade romana, que era Júpiter, Marte e Quirino. Então aqui o profeta faz uma aplicação, porque Júpiter tinha nada a ver com Javé, né? Com Adonai e etc. Por que o irmão Branham usou essa aplicação aqui? Na minha visão, por quê? Porque até então ali era uma fé monoteísta. A partir dali então foi quando já começou o trabalho de fusão. De divindade A, divindade B, divindade C, uma em tal lugar, outra em tal lugar, outra em tal lugar. Essas divindades, elas exerciam, cada uma delas, no seu devido lugar, as mesmas funções. Por isso é que o profeta fez a ligação, entendeu? A Ísis daqui era a Esvara dali, né? E assim vai. A Semíramis daqui era a outra dali. Por quê?
Porque eram atribuídos a estas pessoas, a estas personalidades, as mesmas funções. Então, por muitas eras os homens viveram sob o governo de Júpiter, não o Júpiter romano, mas o Jeová dos hebreus antecede e adapta a história romana. Então era muito mais velha a história, vamos aplicar, do Júpiter hebreu, que nunca teve esse nome, ok? Ele nunca teve esse nome. Ele foi Adonai, ele foi El Shaddai, ele foi Elohim, ele foi Javé, e assim vai. Ele veio sempre se manifestando de tempos em tempos, numa função também diferente da outra. Não era na mesma função com muitos nomes. Não, era o mesmo Deus em funções específicas, como o grande ator trabalhando em em morfologia. Então, era Deus se apresentando como o grande astro, o grande ator, em papéis diferentes, dependendo da época. Até que ele chegou a fazer o meu papel, o seu papel, o nosso papel, o papel de homem. Ele viveu a minha densidade, a sua densidade. Ele foi um de nós em tudo. Para poder se tornar então o nosso parente redentor. Então veja, sem cidades e sem leis, e todos falando uma língua. Mas depois que Mercúrio, olha o parêntese, Bel, Cuse ou Hermes, talvez aí na sua mensagem não esteja escrito Hermes, está? Não está. Esse foi eu quem coloquei. Por quê? Porque na sequência, porque para você entender mais rápido, porque na sequência, o irmão Branham faz a colocação do termo hermeneuta. E o termo hermeneuta não vem de Cuse, nem de Bel, vem de Hermes, ok? E o irmão Branham lá mais embaixo, ele mata o assunto. Ele mostra que Bel, Cuse ou Hermes são os mesmos personagens, também com nomes diferentes. Tá bom? Então vamos seguir para você ver. Olha aí, ó. Bel, Cuse ou Hermes interpretou a língua dos homens. Daí um intérprete ser chamado hermeneuta, que vem de Hermes, que era chamado de o intérprete dos deuses. O mesmo indivíduo, Bel, Cuse ou Hermes, o mesmo indivíduo distribuiu as nações. Então começou a discórdia. Disto se vê que Bel ou Cuse, o pai de Nimrod, ambos, Bel, Cuse ou Hermes, foi da onde eu puxei lá para cima. Estão entendendo? Onde não estava. Aqui já é o irmão Branham. Aqui está aí, não está? Aí agora está aí.
Se trata do mesmo personagem. Não muda, só muda o nome. Originalmente, era líder do grupo que conduziu o povo a desviar-se do verdadeiro Deus e encorajou o povo como intérprete dos deuses a tomar outra forma de religião. Ele os encorajou a prosseguirem com a torre que seu filho verdadeiramente construiu. Que torre era essa? A torre de Babel, certo? Que vem de Babilônia, né? E de Bel, um dos deuses, né? Que só mudava de nome, Bel, Cuse e Hermes, o mesmo personagem. Ele os encorajou a prosseguirem com a torre que seu filho verdadeiramente construiu. Este encorajamento foi o que trouxe a confusão e a divisão dos homens, de modo que ele foi ambos, intérprete e confundidor. Por isso, Babel significa confusão. Por quê? Porque foi na construção daquela torre que trazia o nome, né, do filho ou do pai de Nimrod, é pai de Nimrod, entendeu? É que deu àquela torre esse nome, para poder perpetuar o nome daquele personagem. Entendeu? Eles levantavam um istmo aqui, levantavam aqui uma torre, levantavam isso e punha o nome daquele personagem, daquela pessoa, daquele faraó. Vocês se lembram que nos 10 mandamentos eles levantaram lá um grande obelisco, né? E aquele obelisco era em homenagem ao faraó. Ali estava o nome do faraó sendo perpetuado através daquele obelisco. Entendeu? Tem, sim. É a de Quéops, é a de A, de B, de C, entendeu? Tutankhamon, ou Tutankhamon, não sei como é que fala aquilo, acho que é Tutankhamon, né? Cuse, pois, foi o pai do sistema politeísta, e quando os homens foram deificados pelos homens, os homens foram deificados, ou seja, se tornaram deuses pelos homens. Deificar é tornar Deus, certo? Um personagem. Nós estamos vendo agora, nesse dia, homens que estão exigindo a adoração de personagens familiares deles, ancestrais deles. Nós temos o caso, o fator da Coreia do Norte. Lá quem passa diante daquelas estátuas que eles levantaram lá, tem que reverenciá-las, ok? Tem que cultuá-las, tem que se dobrar diante delas, é obrigatório. Isso é deidificação, porque deidade quer dizer o quê? Divindade, Deus, aquilo que é divino. Cuse, pois, foi o pai do sistema politeísta, e quando os homens foram deificados pelos homens, ele naturalmente tornou-se o pai
dos deuses. Ora, Cusi era chamado Bel, e Bel, na mitologia romana, era Janus, o mesmo personagem, com nomes diferentes, aqui, ali e acolá. Ele é descrito como tendo duas faces, e ele levava um cacetete com o qual ele confundia e espalhava o povo. Ovídio escreve que Janus disse de si mesmo: os antigos chamavam-me cão. Assim descobrimos que o Cusi da Bíblia, o primitivo rebelde contra o monoteísmo, era chamado Bel, Belus, Hermes, Janus, etc. Entre os povos antigos, o mesmo personagem com nomes diferentes. Ele pretendia trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Por fazer assim, ele provocou a ira de Deus para espalhar o povo, trazendo divisão e confusão. Agora, até este ponto, temos visto que onde se originou o politeísmo ou a adoração de muitos deuses. Porém, você notou que encontramos também uma menção sobre um homem chamado Cusi, a quem foi dado o título de o pai dos deuses. Você notou aqui o velho tema da antiga mitologia, que os deuses identificavam-se a si mesmos com os homens. Aí é onde vem a adoração dos ancestrais. Preste atenção, o que é um ancestral? É simples. Um ancestral é um antepassado, meu, seu, de todos nós, né? São todos aqueles que viveram nos séculos passados e dos quais um povo é a continuação. Por que Israel continua sendo Israel até hoje? Apesar da sua dispersão ter durado mais ou menos, que foi no ano 70 que eles foram dispersos. Voltou em 1948, menos 70, entendeu? Então foi 1800 e tantos anos de dispersão, mas eles nunca deixaram de ser judeus, nunca deixaram de ser Israel. Por quê? Porque eles seguiram os ditames e ensinamentos de seus ancestrais. Quem foram eles? Aí você volta lá atrás, comece com Abraão, deixa o resto para trás, comece com Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, né? Aí vieram os juízes, os reis, e assim veio, né? Os profetas, os sacerdotes, assim veio. Nunca deixaram aquilo de lado, mantiveram-se dentro daquilo. É óbvio que também entre eles existem denominações, fariseus, saduceus, helenistas, zelotas, e etc, e etc, e etc. Mas o judaísmo é mantido, mesmo que distorcidamente aqui e ali, mas mantido, é mantido. Aí vem a genealogia. Então,
que é? O que é um ancestral? Todos aqueles que viveram nos séculos passados e dos quais um povo é a continuação. Aí eu abri um parênteses e coloquei tetravós, bisavós, avós, pai, filho, aí começa de novo, neto, bisneto, tetraneto e vai, né? Essa é a sequência, é uma ascendência, entendeu? Nossas tradições, quais são elas? Vamos, lembrar, judaico-cristãs, ok? Distorcendo aqui, distorcendo ali, mas Deus, o qual é o dono de tudo isso aqui, preservou um profeta para poder trazer-nos de volta para o verdadeiro lugar de onde viemos. Dos nossos ancestrais. Quem foram eles? Onde eles nasceram? No Pentecostes. No Pentecostes. Nós estamos sendo chamados para ir para onde? Ao Pentecostes. Ser crentes, ser verdadeiros. Isso não tira a nossa força humana, não tira nossos defeitos humanos, apenas os apazigua. Por quê? Porque Deus coloca dentro de nós uma lei, não escrita em pedra, não escrita em papel, mas nas tábuas de carne do nosso coração. E Ele fala conosco 24 horas por dia. Então eu não faço aquilo, não é porque eu não tenho vontade de fazer aquilo às vezes, é porque eu não posso fazer. Por quê? Porque há uma lei lá dentro de mim dizendo, não faça, não faça, não faça. E eu tenho que obedecer a essa voz. Ela é chamada em nós o sexto sentido. Assim podemos examinar simplesmente a história para encontrar sobre a adoração ancestral. Bem, foi revelado que Cusi introduziu a adoração de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito. 3 deuses que eram todos iguais. Mas ele sabia sobre a semente da mulher vindo. Olha bem, onde eles se baseiam. Você pensa que o sininho lá naquela igreja não tem razão? Aquela campainha, você sabe de onde ela vem? Da adoração lá do templo do Velho Testamento, certo? O sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha as defumações, ele não tem uma com aceso, como soltando uma fumacinha, sai sacudindo ela, defumando o povo. Aquilo lá é uma imitação daquilo que era feito no sacerdócio hebraico, não é no sacerdócio gentílico. O gentílico nasceu do Pentecostes, lá não tinha isso. Ali foi outra coisa muito diferente. Nós nunca vimos Pedro sair com aquilo ali. Nunca precisou do Pedro usar uma campainha. Ele nunca entrou no Santo dos Santos. Certo? Lá, naquele Santo dos Santos deles. Nunca. Pedro nunca entrou lá. Pedro entrou no Santo dos Santos, cujo véu foi rasgado de alto a baixo, lá na cruz. Naquele ele entrou. Naquele eu entrei, você entrou. Amém. Nós estamos lá dentro. Estamos seguindo
a religião dos nossos ancestrais? Estamos. Só que nós não estamos deidificando-os. Não, eles são como nós. Foram homens que se apresentaram e viveram como exemplos para nós. E sofreram todas as consequências, mas não retrocederam, não voltaram atrás. Bem foi revelado que Cusi introduziu a adoração de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito. 3 deuses que eram todos iguais. Nenhum era maior do que o outro. Entendeu? Todos eles eram iguais. É um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Aonde está isso na Bíblia? Não existe. Existe uma trindade de ofícios do mesmo Deus. Ele é rei sobre nós, como Pai. Ele é sacerdote por nós, lá na cruz, como Filho. Ele é profeta em nós, lá no Pentecostes, como o Espírito Santo. Esse é o Deus no qual nós cremos. Rei, sacerdote e profeta. Samuel possuiu esses 3 ofícios. Isso não fez de Samuel 3 pessoas. Samuel exercia os 3 ofícios. Ele era rei, sacerdote e profeta ao mesmo tempo, no seu dia. São ofícios do mesmo homem. Esse homem chama-se Jesus. Oh, ele é homem? Sim. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Isso é claro, é Bíblia. Nós não temos que temer falar nisso, ensinar isso. Mas ele sabia sobre a semente da mulher vindo, por isso deveria haver uma mulher, e sua semente entrou em cena. Isso veio a acontecer, veja bem, a similaridade dos fatos. Isto veio a acontecer quando Nimrod morreu. Sua esposa Semiramis o deificou, fez dele um deus, e desta maneira fez-se a si mesma a mãe do filho, que era filho, era marido e filho ao mesmo tempo. Por quê? Ela não é a Santa Maria, mãe de Deus? Hã? Agora eu pergunto, e Deus não foi também seu marido? Hein? Foi ou não foi? Foi seu marido. Ele não fez sombra sobre ela? Ele não a engravidou? Hã? Em que papel estava aquele ator? Marido. Que depois se tornou filho. A mitologia está aí, se materializando nesta fusão. Ok?
E desta maneira fez-se a si mesma a mãe do filho e também a mãe dos deuses. Exatamente como a Igreja Romana tem deificado Maria. Eles proclamam que ela era sem pecado e era mãe de Deus. Eles não rezam lá? Santa Maria, mãe de Deus. Ela, Semiramis, chamou a Nimrod de Zoroastra. Zoroastra, que significa a semente prometida da mulher. Porém, não levou muito tempo e a mulher já estava atraindo mais atenção do que o filho. E logo ela foi representada esmagando sob os pés a serpente. Agora, a quem estava prometido esmagar a cabeça da serpente? Era a mãe? Era a mulher? Era a semente da mulher, não a mulher. Mas eles querem deificá-la. Estão entendendo? Porém, não levou muito tempo e a mulher já estava atraindo mais atenção do que o filho. E logo ela foi representada esmagando sob os pés a serpente. Eles chamaram-na a rainha dos céus. Certo? E fizeram-na divina, como é semelhante aos dias de hoje, onde Maria, a mãe de Jesus, tem sido elevada à imortalidade, e agora mesmo, quando em setembro de 1964, o Concílio Vaticano está tentando dar uma qualidade a Maria que ela não possui, porque eles gostariam de chamá-la Maria a medianeira. Agora, quantos medianeiros a Bíblia registra? Só um, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, não Maria, mulher. Maria, a mãe de todos os crentes, ou Maria, mãe da igreja. Se já houve uma adoração ancestral da Babilônia, em uma religião, esta é a religião da igreja romana. Nós vamos ter que parar aqui. 105. O 106 é grande. Nós vamos parar aqui, peraí. Não somente a adoração ancestral originou-se na Babilônia, mas também a adoração da natureza. Foi na Babilônia que os deuses foram identificados com o sol e a lua, e etc. O principal objeto na natureza era o sol, que tinha a luz e o calor como suas propriedades, e aparecia ao homem como uma bola de fogo nos céus. Assim, o Deus principal seria o sol, ao qual chamaram de Baal, que é o mesmo Júpiter. Estão entendendo? Só muda de nome em regiões diferentes, mas a adoração, o personagem é o mesmo. O poder, a atuação é a mesma. Frequentemente o sol era representado como círculos de chama, e logo em torno daquelas chamas aparecia uma serpente.
Não demorou muito, e a serpente tornou-se um símbolo do sol e, consequentemente, adorada. Assim, o desejo do coração de Satanás estava completamente cheio. Ele estava sendo adorado como Deus. Seu trono foi estabelecido, seus escravos curvaram-se a ele. Lá em Pérgamo, na forma de uma serpente viva, ele foi adorado. A árvore do conhecimento do bem e do mal, agora simbolizada na forma de uma serpente viva, tinha não somente seduzido Eva, mas a maioria do gênero humano, ou a totalidade do gênero humano. Nós vamos ficar aqui, 105. Gente, é coisa gostosa. A gente precisa ter a perspicácia, ter a ousadia, ter a coragem de encarar isso e defender isso. Por quê? Porque é uma verdade inconteste. Ninguém pode contestar. Está aí na nossa mão. É a história. Parágrafo 105. Nós paramos.